A paz do Senhor, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Este é o seu programa Vida Abundante, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, presidida pelo nosso pastor Evaldo Pereira de Sá. A paz do Senhor Jesus, bom dia! Eu sou Lindinalva Luz e é uma grata satisfação estar com vocês no programa Vida Abundante. Eu sou Gisá Rios e nós estaremos juntos nas manhãs de sábado com uma programação toda especial para você, com diversos quadros, entrevistas e também a poderosa palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Evaldo Sá. O programa Vida Abundante, como o próprio nome sugere, significa o nosso viver pleno na presença de Deus, vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos sugere em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. E é nessa perspectiva que nós prosseguimos com o programa Vida Abundante. A paz do Senhor, irmã Lindinalva. Para mim é uma alegria estar juntamente com você na apresentação desse programa. Satisfação, Gisá, estar com você, a paz do Senhor. E o programa Vida Abundante vem para abençoar as pessoas que nos acompanham. É verdade. E para começar uma programação muito especial, nós vamos conferir o nosso irmão Paulo César louvando a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber
da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. E hoje, no nosso quadro de entrevista, nós recebemos elas, a missionária Rita Sá e a irmã Aldeires Rios, que são as diretoras da UCOADET, a União dos Círculos de Oração da Assembleia de Deus em Timor. Paz do Senhor, irmã Rita, paz do Senhor, irmã Aldeires. Sejam muito bem-vindas ao estúdio do programa Vida Abundante. Pai do Senhor, irmã Gisar, irmã Lindinalva, irmã Aldeires. É um prazer estar com vocês neste café, neste programa. Está reiniciando com a presença das diretoras. E é uma alegria muito grande participar com vocês da reestreia deste programa. A paz do Senhor, meus queridas companheiras, que Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor a todos os ouvintes desta programação, que Deus possa tocar no coração de cada um neste dia maravilhoso, hoje 21 de setembro, dia maravilhoso para nós. Estamos comemorando aniversário da UCOADET, 25 anos, e dos 77 anos da Igreja Assembleia de Deus. É uma maravilha estarmos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Gisele, eu quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, meu irmão Lindinalva. Nós estamos aqui hoje para falar deste pilar da nossa igreja, que é o ciclo de oração. Um trabalho que é feito a princípio e com predominância pelas irmãs da nossa igreja, que sempre se reúnem em oração em cada congregação. E, irmã Rita, dentro do que nós temos a visão espiritual do círculo de oração, a sua importância, dentro do contexto da formação espiritual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timor, qual a sua visão sobre esse departamento? É um departamento maravilhoso. Tem nos auxiliado muito desde o início do nosso ministério. Há 25 anos que a gente está à frente da igreja e o ciclo de oração tem uma importância muito grande em nosso ministério, tem nos ajudado muito. E através do ciclo de oração, nós temos visto muitas maravilhas. Deus operando de forma gloriosa. Temos visto muitos milagres acontecer, cura divina. Todo Deus tem sido fiel para conosco, através do trabalho, da oração de todo o ciclo de oração, Assembleia de Deus no Timor. Quando temos algum problema, alguma dificuldade, recorremos às nossas irmãs, que prontamente nos auxiliam, nos amando, intercedendo por nós e por toda a igreja. E Deus tem feito crescer este trabalho.
de forma gloriosa. Hoje nós temos muitas irmãs orando e intercedendo por esta igreja. E, através desse trabalho, Deus tem feito com que a obra cresça em Timóteo. E hoje a nossa igreja é uma igreja tão linda, quando a gente olha ela reunida. É uma coisa maravilhosa que enche o nosso coração de alegria. E somos muito felizes por fazer parte dessa história. Igual deles. A senhora é uma das representantes desse departamento na nossa igreja, que é o Círculo de Oração. Fale sobre a sua experiência à frente da UCOADET, da Betel. Eu louvo a Deus por ter me colocado nesta posição, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Ingressamos no círculo de oração El Betel, já assumindo a direção do mesmo, com a ausência da nossa irmã Rarica, quem foi a primeira diretora do círculo de oração, eu, em 1997. E de lá para cá, até aqui o Senhor tem nos sustentado à frente desse trabalho, um trabalho maravilhoso, e onde já tem saído daqui muitas raízes, né? Porque através do ciclo de oração, muitas já saíram daqui, já tem outras congregações, já estão em outras congregações, e Deus tem abençoado de uma maneira poderosa. Missionária Rita Sá, dos 31 anos de ministério do nosso pastor global, pois há 31 anos Deus tem agraciado vocês com essa grande missão de levar o evangelho aonde o Senhor os colocar. Desses 31 anos, há 25 anos, vocês estão na nossa cidade de Timbó, pastoreando a nossa igreja. E dentre esses 25 anos, qual foi a experiência mais marcante que a senhora teve junto com o círculo de oração? Gisá, muitas experiências. Inclusive meus filhos morando fora, estudando, trabalhando. E depois de casado, o Geraldo sofreu um acidente grave em uma cidade. Amém, perdão. Sim, boa cidade. Sofreu um acidente, sofreu um acidente, estava só lá, ligou para o pai, eu estava fazendo um concurso em Tumtum, querendo ser professora. E ao saber do acidente, foi convocado o círculo de oração para interceder. E de forma toda especial, a gente conseguiu ter controle, domínio sobre a situação. E até aqui Deus tem nos ajudado. Foi muito difícil, mas através da oração dos irmãos, Deus usou pessoas que trouxeram eles para cá. Meu esposo doente também, não podia nem levantar. E só estava ele e a Bebel em casa. E foi um momento muito marcante. Mas através do círculo de oração, nós tivemos força para vencer essa situação e transformar em experiência para contar a outros. Houve uma muito difícil também, foi a da Bebel no Pará. Nós estávamos no culto, na ponte, quando recebemos a notícia. E minha filha só com uma criança e o esposo no Pará. E através das orações dos irmãos, Deus abriu portas onde não tinha. E nós recebemos as bênçãos. E muitas outras bênçãos nós temos para contar do que Deus tem feito na nossa vida. Através do círculo de oração, a ajuda de todas as irmãs. Eu não posso expressar o nome de uma, dizer a falar de uma e não falar de outra, mas o círculo de oração é de grande importância em nossa vida. É verdade, missionária Rita Sá. Nós podemos ver que na vida do crente, o assembleiano, que é onde geralmente ocorre esse trabalho do círculo de oração, sempre que nós precisamos,
nós recorremos às irmãs do círculo de oração. E elas sempre estão disponíveis a nos cobrir com essa cobertura espiritual tão importante que é a oração. Eu creio também que na vida da irmã Denise não foi diferente. Durante todos esses anos, ela também tem alguma experiência marcante para compartilhar conosco. Realmente, deu muita experiência. Eu até já falei em outra ocasião sobre o primeiro milagre da minha vida. Foi quando, logo que eu aceitei Jesus, ainda não era dirigente do círculo de oração, quando fui diagnosticada com um nódulo no seio. Fui o médico, ainda fui até no centro cirúrgico. Só que quando eu entrei lá, a doutora disse que não dava mais tempo para mim voltar no outro dia. E aí foi a maneira de eu confiar mais no Senhor. Não voltei porque no outro dia era feriado, era para voltar dia 9 de dezembro. E aí eu não voltei com um mês para outro médico e não tinha mais nada. Então aí foi crescendo a cada dia mais a minha fé. E por último foi o grande milagre que Deus fez na minha vida, que de repente fui cirurgiada do coração, e Deus fez maravilha, né? Coisa que eu nunca pensei, de ser operado nem do pé, imagina do coração. Mas Deus fez essa maravilha e estou aqui contando a história para a glória de Deus. Deus tinha esse momento para ser feito hoje. Por isso é que Ele me deu vida. É verdade. Hoje aqui, desse aniversário de 77 anos da nossa igreja, a senhora pode compartilhar com todos os nossos telespectadores essa grande bênção. E certamente, assim também como os milagres que Deus operou na família da nossa missionária Rita Sá, está fortalecendo a fé de todos que escutam hoje os nossos testemunhos. Exato. E dizer para todos os ouvintes também que se você tem um problema, não fique olhando para o problema, mas olhe para Deus, que é autor e consumador da nossa fé. A sua experiência, a gente já sabe que é uma vasta experiência à frente do departamento. Agora eu quero que você nos fale sobre a Alcoadet. Como foi a idealização da União dos Círculos de Oração da Assembleia de Deus em Timon? Olha, a Alcoadet surgiu porque nossa igreja, cada dia o trabalho vai crescendo pela misericórdia de Deus. E a Alcoadet surgiu, aliás, a Alcoadet não, nós formamos primeiro os setores. Nós tínhamos uma igreja aqui, o Tempo Central, Parque Piauí, o Bela Vista e o Parque Alvorada. Então, nós formamos 3 setores. E aí, as responsáveis desses setores eram eu, a irmã Francisca Oliveira, lá no Parque Alvorada, e a irmã Otini. E aí, nós fomos trabalhando neste círculo de oração. Nós se juntávamos, mas não atendia todas as necessidades. E aí, quando foi em 98, o irmão Simeão, que já trabalhava com missão e outros departamentos, aí ele pensou na união dos círculos de oração. E quando foi em 99 que o pastor Evaldo assumiu, ele decidiu nós criarmos esse departamento das senhoras. E aí esse departamento não tinha assim, um nome determinado. E como nós se juntávamos com a União dos Círculos de Oração, nós convidamos a irmã Hortência, que é ali uma professora excelente do Colégio Rita Miranda, e ela colocou este nome, o Coadet. E até que o Senhor tem abençoado, é crescendo a cada dia mais, né? E o Senhor tem feito maravilha. E nós começamos poucas irmãs. E hoje nós temos mais de 1.500 irmãs do Círculo de Oração. E a prova foi ontem, né? Na abertura do nosso congresso, mar de irmãs, todas prontas para adorar e servir ao Rei Jesus, em gratidão aí por mais um ano de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um. Exatamente. E agora nós vamos para nossas considerações finais, a irmã Rita, depois a irmã Aldênis também, para que nós possamos encerrar esse momento muito especial para nós, agradecendo já pela sua participação. Eu estou muito agradecida por ter sido convidada por você para fazer parte.
e dizer que o trabalho foi maravilhoso. Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado de forma tão especial que a gente não sabe como agradecer. Ele é fiel e nós devemos adorá-lo na beleza de sua santidade. Eu também quero agradecer de coração por este convite, né? Iniciando esta programação. Só Deus mesmo faz essas maravilhas. E a gente coisa que nunca esperava. E hoje estamos aqui. E Deus possa abençoar a continuação desse programa, os nossos queridos irmãos lá do bastidores, que são organizadores dessas coisas lindas. E Deus abençoe a cada um. E que todos os sábados estejam assistindo esta programação. Às 7 horas, né, da manhã, todos os sábados. Vida abundante, né? Vida abundante. Pois nós agradecemos mais uma vez, que Deus continue abençoando você. E queremos aqui reforçar aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham. Nós estamos comemorando os 77 anos da Assembleia de Deus em Timon e 25 anos da União dos Círculos de Oração da Assembleia de Deus em Timon. E a abertura foi ontem. Já às 8h30 vamos iniciar o estudo. A festa continua à noite e amanhã à noite um grande encerramento com a cantora Lauriette e o pastor Adriano Mendes de Brasília. E nós contamos com a sua presença. 77 anos guiados pelo Espírito Santo. Mais uma vez, chegamos até você por intermédio do programa Vida Abundante. Passamos alguns dias sem termos este encontro. Estávamos com saudade, mas hoje, pela permissão de Deus, estamos adentrando mais uma vez no seu lar, por intermédio desta oportunidade e este veículo que Deus assim nos concedeu, para estarmos mais uma vez falando da sua bendita e gloriosa palavra. Antes, gostaria de convidá-lo a estar conosco neste sábado. À noite, nós vamos ter um grande trabalho no Centro de Convenção, quando a igreja está comemorando 77 anos de existência. Amanhã à noite nós estaremos mais uma vez lá no Centro de Convenções com a presença da cantora Lauriette e o pastor Adriano Mendes, que vem de Brasília. Então você é nosso convidado especial para estarmos neste momento ímpar, que é quando estaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, gostaríamos de falar sobre um tema muito importante. A Igreja do Senhor, ela tem muitas lutas, tem muitas batalhas. Ela tem a orientação espiritual, ela tem orientação econômica, ela também tem a orientação para a vida em sociedade. Nós precisamos conhecer cada vez mais os propósitos de Deus para com as nossas vidas. As relações interpessoais precisam também ser trabalhadas. E nesta oportunidade, nós queremos falar sobre um assunto que nos veio ali no encerramento do programa Acorda para a Vida, na rádio FM Vida, quando estávamos ali participando do culto doméstico, que devemos ter cuidado com as palavras, porque as palavras elas retornam, como falamos naquele momento, no caso de Amã. Ele pensou, falou de um jeito, e tudo que ele falou caiu sobre ele. Então, nós precisamos falar desse assunto. O nosso retorno hoje é falarmos sobre este assunto.
Para tal, gostaria de ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os primeiros versículos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Do versículo em diante, Pedro faz a sua explanação. Vamos para o contexto deste texto. Pedro está em Jope, está orando, quando ele tem uma visão. Aquela visão mostrava para ele um lençol com todos tipos de animais que se possa imaginar. E veio uma ordem para ele matar e comer daqueles animais. E ele disse que não comia algo tão imundo como o que ele via naquele lençol. Depois chega ele, mensageiros enviados por Cornélio, um homem religioso, orava em consagração. Ainda não era salvo, mas tinha o seu momento de religiosidade, tinha seu momento de adoração a Deus e também, acompanhando a sua cultura religiosa, ele costumava dar esmola, ele vivia o altruísmo, ele tinha prazer em ajudar as pessoas necessitadas. Mas o Senhor falou com ele e mandou que ele mandasse mensageiros até Pedro, deu o endereço, deu o local todo certo, para que ele procurasse Pedro por intermédio dos seus mensageiros e que Pedro viesse a falar para ele a necessidade da salvação. Pedro veio. Pedro, quando chegou, Cornélio se prostrou aos seus pés. E Pedro disse: não, eu sou humano como você. Não faça isso. Eu sou um ser humano como qualquer um outro. Eu não sou diferente dos demais. Somente a Deus nós devemos adorá-lo. Cornélio, depois que Pedro pergunta a ele qual a razão do chamado, Pedro prega para ele a palavra e o Espírito de Deus desce na casa daquele gentio. Mas tem um problema aqui que nós lemos, é o retorno de Pedro a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, muitos ali o abordaram e, de forma ferrenha, estavam escandalizados com Pedro, por Pedro ter comido com gentio, ser um judeu e ter ido até a casa de um gentio. E Pedro, com toda a sabedoria dada por Deus, não reagiu, não disse nenhuma palavra agressiva a eles, de maneira nenhuma. Pedro relatou a realidade da vontade de Deus para com o gentio. Nós precisamos desta capacidade de, quando sermos provocados, embora a palavra de Deus nos diga em Provérbios que a palavra dura, a palavra agressiva, ela suscita ira. Mas cabe a nós, como cristãos, darmos um encerramento no assunto, ao invés de tentarmos eliminar uma pessoa. Não cabe a nós eliminarmos uma pessoa. Se o assunto vai
denegrir a imagem do outro, é melhor encerrar com o assunto. Então Pedro mostrou a realidade. Não caiu na provocação deles. Eles estavam irados naquela hora. E a palavra de Deus diz em Tiago 1:19 que todo homem deve ser prudente na hora de ouvir, que ele tenha calma na hora de ouvir, que ele saiba filtrar e que ele também seja tardio na hora de falar, que não fale no momento da ira, no momento da chateação, porque a palavra pode ferir o outro. Então, é assim que nos diz a bendita e gloriosa palavra de Deus, se não vejamos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E ainda diz a palavra de Deus, no versículo 20, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, que saibamos ouvir bem, porque às vezes nós invertemos a palavra de Deus. Primeiro vem a ira, primeiro vem o falar, e esquecemos de ouvir. É preciso termos bastante cuidado para ouvirmos melhor, porque tem muito significado ouvir bem. Pode até se contar o caso de uma criança de tenra idade, 5, 6, 7 anos, que disse para o seu pai, estava com o pai, estava com a mãe, e disse para eles: eu já pedi a Deus como é que deve ser o meu esposo. O pai, naquele momento, foi tomado pela ira. Quis falar naquela hora e disse, ia dizer, você não tem idade para estar pensando nessas coisas, a sua mente está pervertida. Mas quando a mãe olhou que ele estava se irando, ela, por trás da criança, deu o sinal para ele de silêncio, botou a mão no ouvido. Não fale, ouve. E aí, ouça. Nesse momento, ele com calma disse, e como seria o modelo do esposo que você já pediu a Deus, minha filha? Você com essa idade? Ela disse, eu tenho pedido a Deus que quando chegar o dia do meu casamento, que meu esposo seja como você, papai, que ama tanto e cuida bem de minha mãe. Se ele fala antes, ele teria ferido a filha, teria agredido a filha. Às vezes nós não esperamos o bom resultado. Às vezes nós falamos por antecipação. E queremos muitas vezes eliminar uma pessoa, 2, 3, 4, ao invés de eliminarmos um assunto ou parar com ele, para que ele não venha prejudicar os outros. Que saibamos ser prudentes no falar, que tenhamos paciência na hora de falar e que o ouvir seja a maneira de nos apropriarmos de um assunto para podermos fazer uma boa filtragem e depois falarmos com sabedoria. Porque quando assim fazemos, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nós continuamos como irmãos. As boas relações interpessoais não são feridas, elas não são obstacularizadas, elas continuam de passo livre, de andar livre, e não temos necessidade de amanhã encararmos a nós mesmos para pedirmos perdão. Eu não tenho força para pedir perdão, eu não tenho como falar com alguém porque eu o feri. É melhor economizar esse espaço de tempo ouvindo para depois falar, porque Deus tem o melhor para nós. Se Pedro age, a confusão estava feita. Ali estava iniciando uma confusão entre os irmãos.
entre a igreja que estava em Jerusalém, representado por aqueles que ali estavam. Mas Pedro mostrou qual era o plano de Deus e não se levou pela aquela provocação, por aquela ira. Que Deus nos abençoe nesse tempo de redes sociais, nesse tempo que nós temos facilidade para argumentar, que a retórica está em nós. Quem não tem uma boa retórica? E retórica puxa retórica, argumento puxa argumento. Mas na prudência nós temos o agir de Deus em nossas vidas e o nome do Senhor nosso Deus é glorificado. Que não firamos um ao outro com palavras, mas que possamos fazer como disse Provérbio, dizer a palavra dita a seu tempo, a palavra que vem para edificar, porque ela é como uma maçã de ouro em uma bandeja de prata. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Neste momento, eu gostaria de orar com você. Bendito Deus, ó eterno Pai, estamos diante de Ti em Tua augusta presença. Somos Teus filhos. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabes, ó Deus, o propósito que temos para contigo e para com a tua obra. O Senhor tem nos abençoado até aqui como igreja. Somos humanos e como humano que somos falhos. Mas o Senhor é o Deus de toda misericórdia que sempre orientou o teu povo. O Senhor sempre orientou a Davi, passados, antes de Davi, o Senhor orientou a Abraão, o Senhor orientou a Moisés, o Senhor sempre orientou aos cristãos. Que nós possamos sempre andar sob a égide do Teu Espírito Santo e que saibamos nos conduzir neste mundo. Dá-nos, Senhor, sempre a prudência, a calma, que saibamos ouvir mais e falar menos. Que não haja, meu Senhor, intriga, que não haja intriga, ó Deus, entre o Teu povo. Que não haja, meu Senhor, o rompimento das boas relações interpessoais. Pelo contrário, que haja afetividade, que haja, meu Senhor, amor, que haja, meu Senhor, respeito e que haja, assim, acima de tudo, o altruísmo, ver a importância do outro e que Teu nome seja glorificado. Continue, ó Deus, conosco, abençoe esse programa, abençoe a cada ouvinte. Tira a mágoa de qualquer coração que possa estar ferido e que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre o Teu povo. Abençoe, ó Deus, o Brasil, abençoe o Maranhão, abençoe Timon, abençoe, Senhor, nossas vidas, porque sem Ti não somos nada. Em o nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus por essa palavra ministrada aos nossos corações pelo nosso pastor presidente. E estamos chegando ao final, irmã Lidinalva, deste primeiro programa, já com um cheirinho de saudade. Mas no próximo sábado nós estaremos juntos novamente. E aqui o cheiro de saudade não é só do programa, mas também desta grande festa que está acontecendo. E venha, participe conosco, 77 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon e aniversário da UPOADET. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. A paz do Senhor e até breve.